Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. E aí, pessoal, todos bem? TOTUS Developers Podcast começando. Hoje o tema é mais um tema incrível sobre gestão do conhecimento na indústria de software, e vocês viram aqui que a nossa sala está cheia, temos muitos convidados aqui. Muito prazer, sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTUS Developers, estou aqui para facilitar o nosso bate-papo, e nós temos aqui na nossa sala Wesley Souza, Bruno Scott e Paulo Vitor, no nosso sentido horário aqui da nossa distribuição de câmeras, e eu quero já pedir que cada um deles possa se apresentar e, enfim, dizer quem são eles, o que eles fazem, onde eles trabalham, para que vocês possam entender um pouquinho a contribuição e a importância de cada um deles nesse bate-papo aqui. Então, primeiro, Wesley Souza, na nosso sentido horário aqui do nosso bate-papo. Wesley, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Bom, como dito, né, meu nome é Wesley, sou desenvolvedor de software já faz alguns anos, não vou revelar quantos anos fazem, né? Atualmente sou desenvolvedor front-end pela TOTUS, desenvolvedor especialista. Sou também aluno de mestrado, minha pesquisa é focada em gestão do conhecimento, termina esse ano, se Deus quiser. E é um tema assim, bem importante para a gente estar tratando aqui hoje dentro da indústria de software. Muito bom. Bruno Scott, bem-vindo, pode se apresentar para a galera te conhecer. Obrigado, Rafael. Sou o Bruno Scott, né? Eu também trabalho na TOTUS. Na TOTUS eu estou aí há 2 anos. Eu trabalho mais na área de DevOps/SRI. Tenho uma responsabilidade mais voltada na parte de automação e suporte aos desenvolvedores, né? Então, esse assunto está bem atual e bem presente no meu dia a dia, principalmente envolvendo aí o contato e também prestação de serviço para os desenvolvedores, apoiando eles, né? E auxiliando eles na gestão do conhecimento, né? Então, isso. Muito bom. E Paulo Vitor, fechando o nosso quarteto fantástico aqui deste dia. Paulo, bem-vindo, pode se apresentar. Obrigado. Um oi aí para o Rafael, Wesley, Bruno. É um prazer legal estar com vocês aqui. Estou bastante animado para o nosso papo. Bom, eu me chamo Paulo, eu sou Technical Writer, atualmente sou Team Lead da Monite, é uma empresa, uma API financeira. Sou Tech Writer com aproximadamente uns 8 anos de experiência. Também venho com um background de desenvolvimento, né? Também venho da área de desenvolvimento. E é isso aí, eu estou bem animado aí para o nosso assunto que a gente vai desenvolver na nossa conversa aí. Eu fiquei animado também porque o Paulo colocou uma camisa do São Paulo na parede, e isso aí, o tricolor paulista, né, comandando, né, o futebol. Pois é. Né? Depois de anos de sofrimento, enfim. Bom, mas não vamos entrar nesse assunto, porque temos outros times representados aqui também com o Wesley e com o Bruno. Então, para falar sobre esse assunto de gestão do conhecimento na indústria de software, eu queria ver qual de vocês pode fazer um background do assunto, né, um resumo desse assunto, para que todos estejam na mesma página. Quem que pode se voluntariar para falar um pouquinho sobre isso? Bom, vou começar aqui, já que é o meu foco de pesquisa, e uma das coisas que foi feito foi um levantamento sobre como está nessa gestão de conhecimento na indústria em geral. Então, a gente fez um levantamento aí de várias empresas, vários artigos levantados em cima dessas empresas, e nós vemos a importância desse assunto em dois aspectos, que é tanto o conhecimento, a gestão do conhecimento dentro da organização, para os desenvolvedores, para o pessoal de negócio, Product Owner, Team Lead, quanto
para os clientes externos, né? Ou seja, a documentação externa para a utilização dos produtos desenvolvidos pela indústria. E é algo que tem se tomado uma visão hoje, nos dias de hoje. É um assunto antigo, porém, assim, na minha pesquisa, eu percebi que as empresas estão começando a dar uma vazão maior a esse assunto, principalmente pelo quesito de agilidade, de ter a celeridade no desenvolvimento. Como que eu consigo ter celeridade no meu desenvolvimento? Será que é tempo de experiência dentro da empresa? Será que é tempo de experiência como desenvolvedor? Então, são esses pontos que têm se estudado dentro da gestão do conhecimento, e principalmente como que se distribui toda essa documentação, né? Tanto externa quanto interna. Externa, eu falo de o cliente que adquire um produto, né? E interna, desenvolvedores e pessoal de negócio. Paulo e Vitor, querem contribuir, acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que o Wesley foi bastante preciso aí na introdução, acho que ele cobriu bastante. Eu acho que um grande ponto de discussão aqui para a gente pode ser justamente isso mesmo que o Wesley comentou, dos dois focos de documentação, tanto o externo quanto o interno, e como eles se relacionam dentro de um modelo ágil, né? Acho que isso é uma coisa polêmica aí, né, que a gente pode desenvolver bastante durante a conversa. E tem também a parte de manutenção, né? Porque não basta apenas você escrever uma documentação, mas tem um fator muito da continuidade, né? Uma vez que você desenvolveu alguma coisa, você cria uma documentação sobre aquilo, só que ela pode se perder no tempo, então ela precisa ser mantida, né? Porque as coisas, assim, na vida, a única certeza que a gente tem, né, é que as coisas mudam, né? Então, como isso a gente mantém vivo, né? Isso é um assunto bem importante também. Muito legal, muito bom. Então, quem está acompanhando a gente já deu para ter um gostinho do que vai rolar nesse bate-papo aqui. Eu quero pedir que você que está acompanhando a gente aqui, seja pelo YouTube ou pelo áudio apenas, no nosso podcast, que você curta a nossa transmissão, né? Porque quando a gente curte uma transmissão aqui no YouTube, a gente passa uma informação para a plataforma de que este é um vídeo relevante, né? Uma transmissão relevante, e com isso a plataforma passa a sugerir nosso vídeo para outras pessoas que também se interessam pelo mesmo assunto. Então, deixa o joinha aí, clica aí no curtir, para que a gente possa chegar em mais pessoas também e ajudar essas pessoas também a terem mais conhecimento sobre este assunto. Beleza? Combinados? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo propriamente dito. Eu quero ver com vocês, então, alguns pontos importantes para a gente considerar sobre esse assunto, né? O que envolve a gestão do conhecimento na indústria, né? Quem que quer começar a responder? Basicamente, a gente tem alguns princípios que envolvem a gestão do conhecimento, né? E alguns benefícios principais dessa mesma, né? Uma coisa é tentar despersonalizar a informação, né? Geralmente a informação numa empresa ela é muito voltada a uma pessoa, a um grupo, e é muito comum acontecer de essa pessoa de repente se ausentar, né? Por motivos diversos, particulares, ou até mesmo vir a deixar a empresa, né? E dessa forma muito conhecimento é perdido, é dissipado. Então, um princípio básico é a gente despersonalizar a informação, né? Trazer ela para uma fonte única, né? De conhecimento, que a gente possa consultar e confiar que aquilo é realmente a última versão daquilo que a gente procura. Eu acho que tudo começa daí, né? A gestão do conhecimento é tirar das pessoas e colocar dentro do nosso sistema todo esse conhecimento, né? Um primeiro passo aí. Isso que você falou é muito importante, né? Quando muita gente sai de empresa, às vezes esse conhecimento sai com a pessoa, né? Não fica na empresa, fica só na cabeça da pessoa que saiu, né? Então, como faz, né? Exatamente, assim, isso é um risco que a empresa corre, né? De ter o conhecimento na cabeça das pessoas. É óbvio que é impossível a gente desassociar totalmente pessoas da empresa, né? É óbvio que sempre algum conhecimento é perdido, mas fazendo a gestão correta do conhecimento, a gente consegue reduzir muito consideravelmente esse impacto, né? De ausência de alguém, coisas do tipo. E pegando a linha também do contexto pessoal, eu acho que também influencia como a pessoa escreve também a questão da documentação, porque cada um tem uma forma de entendimento. Então, se eu
é muito importante na hora de gerir a documentação ou a informação, em que a gente pense em quem vai ler a documentação, e que a gente não está escrevendo para a gente, porque na nossa cabeça tudo é muito óbvio, porque muitas vezes a gente está escrevendo a documentação sobre alguma coisa que a gente fez. Então, é importante pensar sair da empresa, ou eu vou escrever para outras pessoas. Tem que pensar em outros contextos, né? Então, se eu não soubesse nada disso, eu conseguiria entender o que está aqui, né? Então, é bem importante essa administração dessa informação, né? Complementando o Bruno, vou compartilhar uma experiência baseado nisso, né? Entrando em uma empresa, ver a estrutura do projeto, a gente cheguei naquele, já aconteceu assim, chegar no questionamento, mas por que nós estamos utilizando essa estrutura, né? O que se espera, né? Então, foi feita essa estrutura lá atrás pelo fulano, quando a gente começou o projeto. E onde que está o contato desse fulano? Então, o fulano saiu da empresa faz uns 5 anos. Mas e por que continuou nessa estrutura? Qual que é a ideia? Às vezes aquela estrutura estava direcionando para uma ideia de visão, né? Então, a gente continuou porque continuou. E então, até uma das coisas que eu encontrei bastante na pesquisa é essa questão de personalização do conhecimento, no sentido assim, a gente tem um projeto, né? Foi decidido lá atrás, entre fulano, ciclano e beltrano, o projeto tem que chegar neste caminho. Esse grupo se desfez, mas nós temos aí 10, 20 desenvolvedores que estão atrelados a esse projeto, que o projeto continuou. E acaba estando perdido. E essa questão que o Bruno colocou de se transcrever tudo aquilo, e essa questão de transcrição é um outro ponto importante que a gente visualiza, eu vejo isso muito no dia a dia. A informação é um fato existente em qualquer empresa, tá? Em qualquer organização, isso aí é resultado da pesquisa. Porém, uma coisa que é incrível é que, na maioria das organizações, essa informação está espalhada. Ou está em pessoas, ou está em N ferramentas, porque o Paulo entrou nessa empresa, essa ferramenta X, nossa, é a melhor que tem para documentar. Então ele vai lá e faz toda a documentação dele na ferramenta X. O Bruno, ele já está na empresa e já tem a ferramenta Y. E ele continua trabalhando, não, vou continuar aqui, por quê? Então falta, muitas vezes, essa visão da empresa em relação, não, peraí, eu não vou destruir o que já existe. Né, que isso fique bem claro, principalmente falando de ágil. Você falar de destruir para o ágil é a morte. Né, nós vamos o quê? Nós vamos centralizar o que nós temos. O Paulo Vitor se entendeu melhor com essa ferramenta, o Bruno se entendeu melhor com essa, não tem problema. Não tem problema. A gente vai ter as duas nessa outra ferramenta centralizadora, que a gente continua com todos os acessos e nada se faz perdido. O Paulo saiu da empresa, o que ele geriu de conhecimento está lá. Né, o Bruno saiu da empresa, o que ele geriu também está lá. Futuramente pode surgir outras ferramentas, porque a gente sabe que a nossa área é muito dinâmica. O que é bom hoje, amanhã pode não ser mais. E o conhecimento, ele continua existindo. Né? As ferramentas mudam, mas o conhecimento ele é o mesmo de anos atrás. Perfeitas colocações de vocês. Essa gestão do conhecimento, né, para ela poder ser centralizada, né, é necessário, é preciso excluir todas as fontes de conhecimento que já existem, na opinião de vocês, e aí ter que recriar tudo, ou não? Como é que é? Olha, eu acredito que essa decisão ela varia muito de empresa para empresa, de acordo com a necessidade e com as possibilidades de cada uma. Eu já enfrentei cenários das duas formas, tá? Eu já enfrentei cenários onde toda a documentação era centralizada em uma ferramenta, o que eu acredito como ideal, mas também é mais desafiador encontrar uma ferramenta que satisfaça um número maior de pessoas. E encontrei também um outro cenário onde cada grupo ou cada chapter, algo do tipo, preferia ter a sua ferramenta ali, alguns com viés mais técnico, outros com viés um pouco mais orientado a produto. E, nesse caso, a solução foi, até o Wesley acho que comentou algo do tipo, foi encontrar uma ferramenta hub, né, uma ferramenta centralizadora que conseguisse captar as informações de todas as outras e, assim, criar aquilo que a gente falou que é muito importante, que é uma fonte única de conhecimento. Né? Eu acho que
excluir não é não seria a palavra, sabe? Mas eu acho que reciclar essas fontes e verificar se elas fazem ainda sentido e qual o esforço para também a gente fazer essa movimentação, porque às vezes a gente pensando na centralização, a gente vai gastar um esforço muito grande em ter que fazer a movimentação de um outro ponto onde já tem tanto conteúdo e que talvez até migrar tudo a gente perca muito tempo, muito esforço. Então, talvez pensar de uma forma com que linke essas soluções de maneira inteligente para que tu tenha esse hub centralizador, mas que em determinados pontos na qual tu precisa dessa informação externa, você possa fazer uma linkagem em comum, para saber mais, acesse esse link, então ele direciona para outras fontes, então essas outras fontes podem ser ainda úteis, sabe? E também salva bastante tempo em ter que reescrever tudo, concatenar tudo, sabe? Às vezes o esforço é muito, muito grande, né, para isso. Wesley, quer acrescentar? Na verdade, assim, só um pontinho aí para adicionar para os comentários. É a questão de ter-se exatamente onde buscar essa informação. Como o Paulo colocou, a gente tem que entender o cenário da organização, né, a ser estudada, a ser aplicada a ideia. Porque um dos grandes pontos é qual que é a cultura organizacional hoje. Né? A nossa cultura organizacional é assim. Então, nós temos que pensar que não adianta a gente chegar com os dois pés no peito, né? E tentar, como o Paulo colocou, trazer uma ferramenta ou trazer um hub. Não, o primeiro passo é entender essa questão de estrutura, de cultura da organização, para, dessa forma, você saber o que aplicar e como aplicar. Né? Porque uma coisa que se observa bastante é que, principalmente os desenvolvedores, falando de conhecimento interno, que é o que a gente tem trabalhado aqui, o Paulo trabalha com a parte mais externa, mas uma das coisas que nós observamos é a sede do desenvolvedor que ele tem de agilizar o seu trabalho, né? E muitas vezes ele procura aquilo que ele já está acostumado, né? Sai caçando pessoas, né? Procurando as pessoas em si, porque não foi instruído, a cultura da organização não trouxe essa instrução para ele. Então, tem todo esse viés para ser analisado e estudado durante o processo. Isso é muito legal que vocês falaram sobre a cultura organizacional da empresa, porque se uma empresa que perdeu vários talentos, digamos assim, no decorrer da sua existência, e não teve o cuidado sequer de dar uma destinação para todas as informações, os conhecimentos existentes, e se perdeu com tudo isso, isso já mostra que a cultura organizacional até então tem alguma dificuldade ali de se manter, de existir, né? Então, o profissional que entrar nessa empresa vai ter muita dificuldade, né? Vocês acreditam nesse meu ponto de vista também ou não? Eu estou viajando. Sem dúvida. Eu acho que a informação para quem está começando, por exemplo, para um desenvolvedor que acabou de se juntar a um time, ela é um grande motivador para esse desenvolvedor, né? Se ele consegue ter uma curva de aprendizado mais rápida, ele obviamente se sente mais motivado, a não só desenvolver, mas também a documentar o seu próprio processo, né? Ele se sente contaminado pela cultura da documentação e se sente até, entre aspas, na obrigação de também colaborar com a parte dele, né? Na documentação. Esse é o cenário ideal, né? Se a gente conseguir engajar os desenvolvedores dentro desse pensamento, assim, eu acho que é um cenário bem interessante para a companhia. A documentação pode ser ágil na visão de vocês? Rapaz, aí eu vou abrir, porque essa é uma polêmica tanto na indústria quanto na academia, né? É uma das coisas que eu encontrei na minha pesquisa, por exemplo, quando nós falamos sobre arquitetura e ambiente ágil e documentação. Por quê? A arquitetura de software, né, tanto a arquitetura de back quanto de front, quando se é separado, existe a necessidade de documentação, porque ela tem que disseminar esse conhecimento para os desenvolvedores, para que eles tenham um chão de fábrica, né, por assim dizer.
E por mais que nós temos aquele conceito, mas nós temos liberdade para desenvolver, concordo. Só que nós temos que manter as estruturas básicas, né? Como eu falei, o conhecimento antigo, padrões de projeto, código limpo, né? Arquitetura limpa, arquitetura ágil. E quando eu falo desse tipo de processo, parece que surge um monte de coisa na nossa cabeça e o ágil vem cortando isso, porque o ágil, quando nós falamos de documentação como sempre foi, o ágil não vai apoiar nunca, porque eu despender um tempo considerável para documentar aquilo que eu estou fazendo não é aceito, porque você tem sprints curtas, você tem que entregar o produto naquela sprint. Só que isso acaba sendo, nos dias de hoje, uma balela. Porque, por exemplo, eu como desenvolvedor front-end, eu tenho ferramentas de documentação que eu estou desenvolvendo a minha issue e eu vou fazendo annotations no meu código e eu já tenho uma ferramenta embutida que ela gera essa documentação automática. Então, quer dizer, eu estou desenvolvendo, eu não estou acrescentando mais tempo no meu desenvolvimento. Da mesma forma, a estrutura de arquitetura. Por quê? Da mesma forma, o tempo que eles estão gastando montando o processo é simplesmente pegar aquilo que eles adquiriram, levando em consideração hoje a internet, cara, que está tudo aí. Nós vamos utilizar a arquitetura X, né? Vamos utilizar no front-end a arquitetura de standalone components. Eu não preciso documentar isso, porque já existe a documentação. Já está lá no site do desenvolvedor, do produto, né? Do framework. Eu pego aquela documentação e eu disponibilizo para os meus desenvolvedores. Ou seja, eu estou ali na mão. Então, isso desmistifica algo que existe muito grande em relação a isso. Mas se tem que ser ágil, eu não posso documentar. Depende, né? Quando eu me formei, eu fiz um livro desse tamanho. Gastei os 6 meses para montar a Bíblia. Hoje não existe mais isso. Quer dizer, as ferramentas elas têm evoluído para nos auxiliar. O que falta é exatamente, né, voltando naquele ponto, é trazer a cultura para a empresa, mostrar, olha, traz resultado, nós podemos ver a melhora do onboard dos desenvolvedores e até a melhora do onboard, vou até abrir para o Paulo, a questão do onboard do cliente que está adquirindo um produto novo, né? Esse ponto aí é essencial. Fala, Bruno, pode ir. Não, até para ver se... Não, eu ia me agarrar aqui na ideia de ferramentas, tecnologias que o Wesley comentou, porque, de fato, ultimamente a gente tem visto formas aí de desenvolvimento, até, não gosto muito de colocar nomes, mas que é bem falado, que é o Docs-like Code, né? Então, você desenvolve... E ao mesmo tempo que você gera o seu código, que nem o Wesley comentou ali, colocando annotations e tudo mais, isso acaba gerando a própria documentação, porque nada melhor do que documentar no momento em que você está fazendo aquilo. Então, nada mais fácil de explicar do que no momento em que você está fazendo, porque depois que passa um tempo, você já começa a perder um pouco o entusiasmo nisso, talvez até já não se lembre muito bem, então aquela informação está muito quente, então se a gente conseguir extrair o máximo dessa informação enquanto tá viva, é melhor. Óbvio que eu acredito que posteriormente necessite uma revisão, né? Porque às vezes pode parecer bastante óbvio na hora ali, bastante claro, mas que depois precise dar umas marteladas ali, dar uns ajustes, sabe? Só que particularmente eu gosto muito dessa abordagem, né? Principalmente pela economia de tempo, né? E também estar com a informação quente, né, na cabeça. Paulo, quer acrescentar? Sim, bom, eu acho que eu vou até um pouco além, né? Eu acho que não só a documentação pode ser ágil e fazer parte do processo ágil, como ela deve fazer parte do processo ágil. Eu acho que a documentação, ela é inclusive um snapshot do seu produto, né? Ela mostra o status atual do seu produto.
Quando alguém se junta ao trabalho sobre esse produto, ela quer saber, né, de onde ela parte, né, de onde ela começa. E eu acho que dessa forma, tendo a documentação ágil, eu acho que é a forma mais eficiente de se alcançar, né? E a partir daí a gente tem outras técnicas, né, que se circulam em volta dessa ideia de documentação ágil. O próprio Bruno colocou aí a Docs Like Code ou Docs as Code, né? Que é, assim, eu diria que hoje é o que a gente tem de mais ideal em termos de desenvolvimento de código ágil, porque como ele mesmo disse, né, você está desenvolvendo e gerando a documentação ao mesmo tempo. Eu mesmo, dentro do meu contexto, eu utilizo muito disso também. E também conversa um pouco com o primeiro assunto, porque quando a gente pensa nessa filosofia do Docs as Code, a gente também pensa em ter a documentação no mesmo repositório que a gente carrega o nosso código. Então, você tem uma integração ali de documentação, quando tem tech writers na companhia também, tech writers, desenvolvedores, todos trabalhando no mesmo repositório, revisando a documentação de forma ágil, participando do mesmo processo de release, né, finalização da sprint, todo mundo junto ali. Então, assim, nada mais ágil do que uma documentação feita junto com o time, né? Perfeito. Já que você falou de documentação também, Paulo, começa então uma resposta, por favor, da pergunta que eu vou fazer agora para você. Como que se trata a documentação, então, como produto? O que você pode responder para a gente? É uma pergunta bastante interessante, né? Vamos colocar assim, na maior parte das vezes a documentação é um dever, né? É uma coisa chata que a gente tem que fazer, é uma manutenção, eu falo que assim, que é a limpeza de casa, né? É coisa que ninguém quer fazer, mas tem que fazer, é complicado e é chato, e acaba sobrando para alguém que tem mais habilidade com isso fazer, né? Então, eu, por exemplo, sou bom em varrer, sobrou para mim a tarefa aqui em casa, no caso, né? Mas quando a gente começa a falar em documentação como um produto, a gente começa a dar um valor um pouco maior agregado a essa documentação, né? Então, assim, além de ser só essa manutenção da sua casa, ela começa a ter algum valor para potencial venda, né, para um cliente ou algo do tipo, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui que você tenha um produto que precise de um manual de integração ou de um manual de instalação, né? Nesse caso, essa documentação ela é de extrema importância para o seu produto. O seu produto quase não existe sem essa documentação. E essa documentação também traz inúmeros outros benefícios, como, por exemplo, a redução no suporte técnico que você tem que fornecer para o seu usuário fazer a integração ou coisa do tipo. Então, por essa dependência que o seu produto tem dessa documentação, ela tem um valor agregado maior, e com isso, a empresa começa a olhar ela de uma forma diferente. Como assim? Ela começa a ter um investimento maior, ela começa a ter uma equipe dedicada a ela começa a ter um roadmap próprio, né? Então, a minha documentação, em 6 meses eu quero que ela saia daqui e venha até aqui, que ela se desenvolva em relação ao mercado, que ela siga as tendências, que ela se mantenha atualizada em termos de tecnologia. Então, começa a ser todo um trabalho, uma atenção toda especial que é dada à documentação por esse valor intrínseco que ela tem em relação ao produto. Essa questão de pensar como produto, né, o que é um produto? A gente tem que entender a ideia, né? O produto é algo que vai trazer um benefício, vai me trazer um valor. E é isso que nós estamos falando. Se eu trato a minha documentação como um produto, baseado no meu outro produto sendo desenvolvido e tendo essa necessidade, ou seja, tem um valor agregado, eu tenho ganhos, no sentido de que eu diminuo o tempo de onboard, eu diminuo o tempo de entendimento e aprendizado, eu consigo cativar melhor tanto o meu desenvolvedor quanto o meu cliente que estão se alimentando daquilo ali, porque ele começa a perceber que ele é importante, no sentido de que não jogaram ele no mato e falaram, se vira, a enxada está aqui, vai carpir. Não, quer dizer, ele se sente inserido. Eu acho que esse é o sentimento que tanto um cliente novo quanto um desenvolvedor novo tem a necessidade de sentir. Né? Não é simplesmente que ele chegou num lugar e, bom, aquilo ali para o desenvolvedor é minha fonte de renda. Né? Eu tenho que trabalhar. Quer dizer, eu olho o trabalho como algo, não algo prazeroso, né? Algo como existe, que tem necessidade.
E a partir do momento que eu faço algo que não seja por prazer, eu não vou conseguir entregar um resultado excelente. E provavelmente eu posso desistir, né? E o cliente é a mesma coisa, ele adquiriu um sistema. Se ele não percebe que ele está engajado, que existe uma documentação, algo que facilite a vida dele, ele quer usar ele quer conhecer o produto, ele só tem, 2 horas da manhã. Qual que é a alternativa dele? Ou ele vai atrás de um suporte, ou ele consulta uma documentação acessível. Né? O que é melhor? Você ter um suporte para dar um atendimento, de certa forma, irrelevante, porque é um treinamento, um entendimento melhor daquilo que foi apresentado para ele, ou facilitar o processo. Eu, particularmente, prefiro muito mais eu ter acesso a tudo aquilo que vai auxiliar o meu trabalho, o meu desenvolvimento, do que ter que sair procurando, perguntando, aí você tem que ter disponibilidade, né? Eu preciso de alguma coisa que o Bruno sabe fazer. Aí o Bruno está enrolado o dia inteiro hoje lá, não consegue me atender, quer dizer, eu vou atrasar a minha demanda um dia, porque eu dependo da informação que o Bruno tem que me passar, sendo que se tivesse disponibilizado, era muito mais fácil. Bruno? Não, só completando que tanto o Paulo e o Wesley falaram muito bem aí, mas é um investimento que eu acho que, falando tecnicamente de ferramentas, não tem um custo elevado, tem inúmeras possibilidades, alternativas e métodos de se fazer, mas o melhor sempre é manter o mais simples possível, né? Na medida do possível, para que fique fácil em para quem vai produzir, né? E também principalmente para quem vai produzir, porque acaba se engajando mais fácil. Então, se tu coloca um processo muito complexo para quem tem que desenvolver aquela documentação, algo muito burocrático ou muito complexo, a pessoa já vai desanimar e não vai dar muito boa. E a saída desse produto, ela precisa ser simples e precisa que quem for ler, quem for consumir essa informação, tenha a maior clareza possível, né? Então, tem que se pensar tanto no aspecto da entrada, principalmente no aspecto da entrada, quanto no aspecto da saída, né? Acho que são o meio aí eu digo, manter o processo mais simples possível, sabe? Seja com ferramentas ou manual mesmo, sabe? Excelente, excelente. Uma aula, né, de conhecimento que a gente está compartilhando com vocês que estão acompanhando a gente aqui. Nosso tema de hoje é gestão do conhecimento na indústria de software, e você que está acompanhando, seja pelo YouTube ou pela sua plataforma de áudio, pega esse link e compartilhe com quem você conhece, né, sua amiga, seu amigo ou parente, enfim. Peça para essa pessoa ouvir também e aprender também com esse nosso bate-papo hoje aqui. Eu quero entrar em alguns pontos de discussão que trazem uma certa credibilidade para a gestão do conhecimento e a sua centralização, digamos assim, por meio, né, através da documentação. Né? O primeiro ponto a gente pode dizer que é a primeira impressão de quem está tendo contato com essa gestão do conhecimento, enfim, o que vocês podem acrescentar para a gente aqui? Eu acho que o primeiro ponto de contato precisa ser, voltando, né, ao que eu estava falando, é a simplicidade, manter o processo simples, né, e fácil. Essa questão de facilidade e necessidade é até uma coisa que nós podemos olhar a nossa sociedade atual e as gerações atuais, né? Existe uma necessidade de dinamismo que é diferente de outras gerações. Eu vou até descer um pouquinho e falar para meu filho. A forma dele aprender hoje e de se desenvolver é diferente da minha forma. E da mesma forma, nós temos desenvolvedores, principalmente mais novos, hoje tem tantas formas de se formar, que tem uma pegada diferente, e aí, como que nós resolvemos esse problema? É isso que o Bruno colocou em relação da simplicidade, e é o que o ágil traz, né, como forma implícita ali.
Eu preciso ter um processo simples. Quer dizer, eu já tenho um cara que sabe programar, eu já tenho um cara que sabe operar sistemas. Por que eu vou dificultar? Né? Por que eu vou atrapalhar a questão de liberdade ou de mostrar para ele os caminhos que a empresa tem para que ele possa se desenvolver ali e poder utilizar a cultura da empresa a seu favor, né? Não ter aquela coisa, você vai ser desligado. Por quê? Porque, cara, você não conseguiu se integrar, a gente não conseguiu. E aí entra aquela, mas quem é o culpado? É a empresa? É a pessoa? Aí fica naquele jogo, né? Os dois são culpados. Na verdade, não importa. A questão é, a empresa contratou um cara, não conseguiu engajar esse cara, e teve um tempo, um dispêndio que se perdeu com isso e tem custo, né? Levando em consideração que nós estamos falando de indústria, a indústria tem um custo. Então, não se é suscetível a erros. Igual o Bruno falou, hoje não tem como aceitar a empresa falar, eu não quero gerir isso, eu não quero organizar, vou ter que separar um setor, como o caso da empresa do Paulo. Poxa, eu não tenho hoje na minha empresa, eu vou ter que separar isso. Não necessariamente, porque o dispêndio de tempo é muito curto para fazer essas coisas. Eu e o Bruno, a gente começou esse trabalho aí de disseminar essa gestão do conhecimento na empresa, e ele está no setor dele, eu estou no meu, e as minhas entregas não podem diminuir, as deles também não. E a gente acabou conseguindo conciliar e está indo, né? Quer dizer, existe a possibilidade. A forma que vai ser trabalhado, aí cada um tem que se tomar. A grande questão é, eu posso não trabalhar com isso? Cara, hoje eu acho que isso não é algo relevante a se colocar. Exatamente, eu acho que existe gestão de conhecimento para todos os tamanhos de empresa, para todos os tipos de empresa. O importante é que ela seja feita, né? Não importa qual seja a sua realidade, obviamente você pode adaptar a sua realidade, né? Eu, obviamente, vou puxar muita sardinha para a minha função, que é no mundo ideal, cada empresa teria uma área destinada à documentação, mas a gente entende que isso, né, principalmente para empresas que são menores, que ainda estão buscando um espaço mais confortável, a gente entende que é difícil e que é desafiador. Então, a gente também sabe que essa gestão pode ser feita, sim, pelas pessoas que estão ali, ainda de forma rudimentar no começo, que seja, mas, como o Wesley colocou, já é algo que não se discute mais, né? A gestão de conhecimento, pelo dinamismo da informação, pelo dinamismo, a rotatividade de pessoas em empresas hoje também é muito grande. Então, é impensável. A empresa perde muito dinheiro não tendo uma gestão de conhecimento. Muito legal. É um tema muito importante, né? E sobre redução na carga de suporte, né? Quando a gente falar sobre esse tema, quem pode acrescentar informação sobre isso? Mais uma vez, vou trazer uma experiência, né? De vida. Vamos analisar o seguinte cenário. Nós temos que fazer uma funcionalidade no sistema, e essa funcionalidade exige uma ferramenta, um conhecimento que não está ligado ao processo atualmente. Então, ninguém desenvolveu ainda. Em todas as equipes, ninguém fez. E a grande questão eu, por exemplo, como arquiteto, né? Nossa, a melhor coisa é essa ferramenta aqui, legal. Mas quem que tem o conhecimento, quem tem o engajamento para poder fazer esse negócio funcionar? Aí já abre esse ponto aí, questão de tempo. Olha só o tempo que eu tenho que gastar, porque muitas vezes eu tenho um profissional que atenda. Mas, por exemplo, a pessoa que sabe do assunto, né, que trabalha na equipe X, ela está de férias. Eu não sei que ela sabe, nem vou saber, porque eu vou colocar para todo mundo, quer dizer, eu vou ter que preparar uma estratégia para trazer o conhecimento dessa nova ferramenta, dessa estrutura, sendo que eu tenho uma pessoa que já tem, mas eu não sei. Por que eu não sei? Porque não existe um canal de divulgação desse conhecimento de uma forma ágil. Porque quando eu falo de conhecimento, é tanto aquele que já existe, né, como eu falei, questão de arquitetura, quanto que eu preciso crescer dentro da empresa. Se eu não tenho esse canal aberto, eu acabo não tendo essa informação. E aí o que acontece? Eu posso jogar para o fulano fazer. Fulano, você vai fazer para mim isso aqui, a gente vai fazer, ele vai estudar, vai ralar, quebrar a cabeça
demorar um tempo ali, a outra pessoa voltou de férias, ela faz aquilo ali em uma semana. Entendeu? Então, assim, poxa, mas será que não tinha, antes dessa pessoa sair de férias, já não tinha essa ideia? Principalmente o departamento de arquitetura, é algo muito planejado antes de se soltar para os desenvolvedores. Quer dizer, se já se tem a ideia, não pode já soltar para analisar no ambiente, ver se existe, se realmente vai ser a melhor ferramenta, vai dar para nós atendermos. O tempo que nós temos para desenvolver é hábil. Você está entendendo? Eu acabo evitando inúmeras situações ali. Questão de suporte, né, de cliente. Outra coisa, né, eu gasto um tempo ali apresentando o produto para o meu cliente. Eu falei, metade do que eu falei foi blá, blá, blá. Ele só vai entender a necessidade quando ele for usar e falar, pô, peraí, como é que eu faço isso aqui? Ah, eu acho que falaram, mas quem falou? Então, a perca de tempo por falta de uma gestão organizada desse conhecimento traz prejuízo, porque para a empresa, tempo é dinheiro. Então, se eu gasto tempo desnecessário, se eu posso evitar esse gasto, eu aumento a lucratividade do meu negócio. E pensando também na questão de o onboarding de um novo funcionário também, eu penso mais quando você contrata um funcionário, você já espera que ele já possa produzir, já possa te entregar resultados, né? Então, mas a pessoa entra muitas vezes não sabendo como proceder com isso, com aquilo, com onde estão, né, todos os pontos que são necessários para que ela possa exercer, né, a função. Então, tendo aí um lugar mais centralizado e fácil, agiliza esse tempo que o funcionário aí, colaborador, vai ter para essa curva, né, de adaptação à empresa, à cultura, aos processos, né? Então, facilita. E também desprende um pouco, porque quando você coloca um funcionário novo, um colaborador novo, geralmente você associa muitas empresas chamam de padrinho, né? Então, tem sempre alguém que apadrinha, né, esse novo colaborador, e acaba também, de certa forma, colocando uma certa carga, né, sobre essa pessoa que já tem as suas atribuições e tem mais essa carga de apadrinhamento, né? Então, com uma gestão centralizada e tendo todos esses pontos de fácil acesso, vai melhorar ali para todo mundo, né? Tanto para o colaborador novo que veio e já consegue ser autossuficiente em buscar, tem alguma dúvida, ele vai lá no repositório ou na página, na intranet, onde tiver esse conhecimento, e ele consegue ser autossuficiente, né? E também desonera também para o padrinho ali uma carga de tempo, né? E evita até uma redução da curva de aprendizado também, né? Porque se não for nada alinhado, você tem uma redução da curva de aprendizado dos novos colaboradores, né? Verdade. Paulo, quer acrescentar? Eu acho que os colegas aqui eles foram bem completos, bem precisos nos comentários em relação à documentação interna. Eu, de repente, posso trazer um pouco da minha perspectiva de documentação externa para clientes externos, né? O que eu posso dizer é que, pensando agora na escalabilidade do nosso produto, né, em termos de número de usuários, se eu tenho, obviamente, 5 usuários integrando, eu consigo ter uma equipe de integração que pode ajudar esses usuários a instalarem o produto ou integrarem ao produto, enfim. Mas conforme esse número cresce e eu começo a ter 1.000 usuários, eu começo a ter 2.000 usuários, 10.000 usuários, a minha equipe de integração já não consegue mais dar conta disso, né? Então é importante que a nossa documentação seja o mais self-service possível, né? De que quem queira integrar, ele simplesmente vá no nosso portal, consulte a documentação e consiga fazer a integração de forma mais autônoma possível, né? Então, eu reduzo, obviamente, como os colegas colocaram, o onboarding dos desenvolvedores que eu contratei, mas também dos meus clientes que vão poder usar a ferramenta o mais rápido possível, com mínimo dependência
da empresa que está fornecendo o produto, no caso. Perfeito, perfeito. Ainda sobre... falando agora, perdão, sobre a criação de uma comunidade, por exemplo, de um ecossistema também, né, para engajar essas pessoas na gestão do conhecimento. Como engajar essas comunidades? Vocês têm alguma receita, alguma maneira de ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente aqui? Algum segredinho? Fórmula Pronto eu sei que não existe, né, mas alguma experiência de vocês para compartilhar com a gente? Eu acho que trazendo ferramentas ou até mesmo trazendo essa prática mais próxima de quem vai consumir. Num contexto de desenvolvimento, trazer essa fonte desse conhecimento mais próximo do dia a dia dele. Então, eu acho que a documentação ou o repositório da documentação, ela precisa estar sempre a um clique ou a um passo do desenvolvedor, porque sempre que tem uma dúvida, ele saiba para onde ele deve correr, para que também evite aquele estou a um chat de distância do meu colega que sabe, entende? Então, você tem aí um ponto de conexão, e aí pode ser uma ferramenta na qual o desenvolvedor já usa, né? Até mesmo o próprio repositório onde o desenvolvedor já desenvolve facilita, sabe? E obviamente que toda informação não precisa estar sempre naquele lugar. Por exemplo, vou ter um repositório todo, vou ter uma bíblia dentro do repositório, não necessariamente, mas eu acho que trazer pelo menos o fio para onde traceja todo o restante para próximo de quem vai consumir, né? Então, eu acredito que começamos por ali para que a pessoa possa se engajar mais e... Eu vejo, assim, dois pontos, né? Porque você tem a comunidade externa e a comunidade interna, né? A comunidade interna, trazendo experiência, por exemplo, dentro da empresa, quando nós estávamos... disponibilizando o produto e colocando os acessos, eu cheguei a perguntar para um tech lead de um grupo, de uma equipe, se o pessoal chegou a utilizar, chegou a dar uma olhada, e a resposta que eu tive falou, olha, a ferramenta é boa, né? Na apresentação que foi feita para os tech leads, se percebe que ela consegue atender, mas falta muito apresentar de uma forma mais completa para todo mundo, para que todos possam ter um acesso, porque uma das questões que a gente sempre coloca é o quê? Principalmente nessa apresentação que foi feita para os tech leads, olha, vocês estão abertos a acrescentarem pontos, a removerem ou colocarem pontos que não estão sendo compartilhados de conhecimento, que é necessário para a equipe de vocês, por exemplo, porque é uma necessidade para uma equipe, mas pode ser para outros que não foi comentado. Então, esse engajamento na comunidade interna já é o primeiro passo, né? Quando você consegue engajar, geralmente utilizando ferramentas mais conhecidas externamente, você acaba abrindo espaço para que ele possa se engajar com comunidades existentes externamente. E até trazer para dentro da organização, eu vi em tal lugar, né, na comunidade de documentação que usa aquela ferramenta, a empresa X que usa, eles conseguiram integrar a ferramenta X, né, o Gira, muito utilizado. Conseguiram integrar nessa ferramenta. Maravilha, o que a gente consegue com essa informação é mais fácil para a gente poder analisar e ver o que pode ser feito dentro da nossa empresa. Então, essa questão de engajamento, ela dá valor para o conhecimento, para a documentação, ou ela mata isso dentro da organização. E a organização muitas vezes pode vir com aquela, mas não funcionou, a gente tentou. Mas não é só tentar, né? Tem que fazer o engajamento. Essa questão de engajamento de comunidades externas é interessante, porque se você for pegar alguns modelos de sucesso, como isso eu falando um pouco dentro da minha área de APIs, né? Mas um caso da Stripe, por exemplo, né? Um dos pilares do sucesso deles é que a comunidade de desenvolvedores externa é engajada em torno do produto deles.
Então, a própria comunidade é uma vendedora do produto, né? Eles muitas vezes falam, não, vamos de Stripe porque eles têm a melhor documentação para integração, consigo fazer tudo sozinho, a API é clara o suficiente, ela é bem estruturada, enfim, você conseguindo trazer uma comunidade ao redor do seu produto, as suas chances de sucesso externo também aumentam, né? É aí que a gente falou do valor intrínseco da documentação, né? Sim, sim. Com certeza. A gente já comentou bastante aqui sobre a criação de comunidades, enfim, sobre a facilidade de integração e expansão também, sobre metodologia ágil. E eu queria ver com vocês agora sobre o feedback valioso para melhorias, né, dessas documentações. Como é que eu calculo o feedback, né, da minha documentação? Quem quer começar? Olha, rapaz. Polêmico esse, né? Polêmico, né? Toda vez que nós abordamos, olha a situação, vou apresentar o cenário, né? Nós, desenvolvedores, tanto a parte de negócio quanto a parte técnica, somos de exatas, né? Não é uma área humana em si. E quando eu falo de gestão de conhecimento, eu estou trazendo um assunto que eu posso engajar em qualquer área. E ela envolve um pouco mais desse humanas, né? Que o Ágil tem tentado introduzir, mas é complicado isso aí para o desenvolvedor, não é fácil, não. Mas a necessidade disso se torna muito importante. Como que eu consigo, né, olhando como desenvolvedor, como que eu faço ele entender a importância daquilo? A partir do momento que eu consigo mostrar para ele, como desenvolvedor, levando em consideração exatas, né, o que ele vai ganhar com isso. Né, o que ele vai ganhar com esse benefício? Quer dizer, se eu tenho um acesso mais próximo do conhecimento gerado pela equipe de arquitetura, e às vezes eu posso ter uma afinidade com aquela área, significa que eu posso conseguir me aperfeiçoar melhor, às vezes fora do meu horário de trabalho, para que eu possa fazer parte daquela área através da gestão do conhecimento que me foi cedida. Se eu tenho uma aptidão maior, por exemplo, para DevOps, né, para SRE, como a área que o Bruno trabalha, poxa, eu consigo ter esse entendimento e eu não preciso muitas vezes pegar o Bruno, né, de canto, tirar ele do horário dele e fazer ele desenhar isso para mim para poder entender. Então, são esses pontos. Outro ponto importante, como a gente já falou, a questão de onboard, cara, não entra nem em discussão, porque eu já entrei em lugar que foi mato, deu a enxada e falou, vai. Né, vai, desbrava. Eu entrei numa organização há muito tempo atrás e foi bem assim, né? Tem que fazer tal tarefa. Eu falei, tá, o produto já tem isso aí. Eu falei, onde tá? Então, você tem que falar com fulano. Tá, cadê o fulano? Era uma empresa que estava começando a trabalhar com home office. Então é difícil, né? E achar o fulano, e ter a disponibilidade, porque você depende da forma que a pessoa trabalha. Tem pessoa que não é que ela não tem interesse em disponibilizar o que ela sabe, mas às vezes ela não tem o traquejo, né? Aquele desenvolvedor das cavernas, aquele que foi treinado dentro daquela salinha escura e aprendeu a desenvolver, entregar o produto e tá certo. A vida dele é assim. Então, tudo isso é complicado. Quando eu começo a desmistificar isso, o resultado é explícito, né? É ágil, quer dizer, a minha documentação hoje ela pode ser ágil, ela melhora, claro, a melhora para o onboard dos meus desenvolvedores, né? A questão até de code review, de estrutura, né? Você fazer o code review de um desenvolvedor por regra de negócio é uma coisa. Agora, você fazer um code review de desenvolvedor porque o padrão dele está totalmente fora da estrutura do sistema inteiro é outra coisa. Então, toda vez que eu tenho isso exposto de forma clara, eu economizo muito tempo e muito dinheiro. Né? Falando de organização é dinheiro, não adianta. Né? Eu sou a máquina de gerar dinheiro para onde eu trabalho, ponto. Né? Então, se eu consigo transformar esse processo em algo ágil, é óbvio que a empresa vai gostar. Isso garante tanto a minha permanência, quanto facilita a entrada de outros para a expansão do próprio negócio, né? Bruno e Paulo querem acrescentar também? Eu acho que você consegue, de uma maneira
talvez empírica, né? Mas eu acho que você consegue ter o feedback, falando de feedback dos usuários, né? Acho que você consegue ter esse feedback quando as pessoas param um pouco de perguntar, param um pouco de ter esse contato com com as outras pessoas, e elas conseguem, de uma maneira mais autossuficiente, achar as dúvidas, achar como a arquitetura funciona. Eu consegui achar porque estava na documentação em tal lugar. Eu entendi isso, entendi aquilo. Quando as pessoas deixam um pouco de buscar deixam de perguntar, né? Mas, obviamente, que isso é uma análise, ou pelo menos isso tu consegue dimensionar somente de uma maneira não com dados em si, né? Não consegue extrair muita informação desse tipo de métrica, né? Mas uma abordagem que eu acho interessante estando na própria documentação, você ter ferramentas e técnicas que analisam a satisfação da pessoa ao ler aquela documentação, né? Então, há muitas aí, a gente acha em muitas documentações aí na internet, em todos os formatos, de que o que você achou desse documento? Avalie este documento com tantas estrelinhas, deixe um comentário para o documento. Eu acho isso muito valioso, porque ajuda a dar o feedback para quem está escrevendo, de que realmente aquilo está ajudando ou não. Eu não entendi nada que estava nessa documentação e não faz sentido. Então, ajuda a guiar justamente as pessoas que estão escrevendo a melhorar. Não, então temos que ir mais para um caminho para a esquerda, mais para cá, mais para lá, né? Porque não, a documentação não ajuda somente não é só uma via, né? Não é só para melhorar para a pessoa que vai ler, mas para quem está escrevendo, esse feedback, talvez nesse formato, auxiliaria bastante, né? E é isso. Paulo? Cara, eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo é como eu calculo a qualidade ou os benefícios da minha documentação. Geralmente é porque precisam justificar para algum gestor, né, ou algo do tipo. E isso é bem complicado mesmo. Assim, eu concordo com o que os colegas falaram aqui, né? Eu acho que em casos como esse, o feedback numérico ele não é tão preciso assim. É claro que eu uso, por exemplo, ferramentas como o Google Analytics na minha documentação e eles trazem insights interessantes, mas eu acho que o feedback orgânico nesse caso ele é mais valioso, assim, né? Ouvir a opinião das pessoas, né, que estão utilizando a documentação. O exemplo que o Bruno colocou desses inputs, né, de nota, de avaliação, ou até mesmo de contribuição para a página, né? Eu acho que eles são super valiosos. Eu colocaria também, eu adicionaria a esses exemplos que eles colocaram desse feedback que é um pouco mais passivo, né? Que você está ali exposto a receber um feedback. Eu colocaria também um feedback um pouco mais ativo, que eu costumo fazer, por exemplo, depois de cada integração eu mando uma pesquisa para quem fez a integração, pedindo a opinião dele em determinados setores da documentação, como foi a experiência dele. E não só faço isso com os nossos clientes, como faço com os desenvolvedores que entraram na empresa, passaram pelo onboarding através da documentação, e ali mesmo eu já coleto o feedback deles também. Como foi a experiência para você na nossa documentação, né? O que você acha que ela te ajudou? Isso te ajuda no próprio feedback, como também como um dado, uma estatística, para que você possa justificar também a qualidade do trabalho. Que é o tal do feedback construtivo, né? Uhum. Que é importante para toda empresa crescer, né? Isso, exatamente. Juntos ajudamos a melhorar. É isso aí. E claro, quando você pede feedback, quando você se coloca nesse papel de estar aberto, né, para um feedback, ou quando você pergunta qual que é a opinião da pessoa, enfim, você tem que também estar disposto a ouvir o que você não quer, né, para poder melhorar. Esse é o objetivo de todo feedback, né.
Eu queria perguntar, então, para vocês, Bruno, Paulo, Wesley, vocês têm algo a acrescentar mais no nosso bate-papo aqui? O papo está muito bom, está rendendo bastante aqui, mas já estamos quase estourando nosso tempo. Queria saber o que vocês gostariam de acrescentar mais no nosso bate-papo. Bom, vou acrescentar a minha experiência, né? Quando eu fui lá no início do meu mestrado, sobre o que vai ser falado, né? O que você vai discutir? Geralmente, né, desenvolvedores acabam pegando algo mais técnico, desenvolver um sistema que faça X, resolva esse problema Y. E nessa pesquisa, nesse levantamento de informação, eu esbarrei com gestão de conhecimento. E eu comecei a analisar e eu percebi a necessidade, e começando a ver meus anos de desenvolvedor e quanto tempo eu gastei, às vezes aprendendo coisas que não eram necessárias para o meu aprendizado, ou muitas vezes, quando eu já tive empresa, perdendo o cliente por falta de melhorar essa informação, me fez pensar e olhar esse tema com olhos diferentes. Eu sou desenvolvedor, mas espera aí, como que eu melhoro essa questão? O que é necessidade? Como que as empresas trabalham com esse assunto hoje? Né? Existe uma demanda para isso? E foi o que eu encontrei muito na minha pesquisa, que a demanda existe, né? E existem N empresas que têm gasto horrores para retroceder. Como assim retroceder? Parar de trabalhar de um jeito retrógrado, com informação centralizada nos funcionários da equipe e transformar isso em algo palpável, em documentação que possa ser trabalhada. Então, isso aí é um ponto extremamente importante para as empresas, né, começarem a enxergar e valorizarem, principalmente esse setor de documentação, porque o ganho, né, ele é muito grande em relação àquilo que mais traz lucro para a organização, que é o tempo. Né? Se eu consigo ganhar tempo, eu consigo ter um produto desenvolvido mais rápido e com qualidade. Porque hoje tem muitos produtos no mercado desenvolvidos rápido, só que não tem qualidade. E você vai prestar manutenção para isso, é pior ainda, porque você vai mexer num buraco que você não tem nem noção do que está acontecendo ali, é pior, né? É a pior coisa que existe. Então, assim, é um ponto muito importante para as empresas, para os desenvolvedores mesmo, que não gostam de fazer esse processo, né? Entenderem que existem caminhos hoje fáceis, né? Que não vai despender um tempo, não vai precisar escrever horrores, né? Como eu escrevi um TCC desse tamanho, uma documentação no software gigantesco. Não tem necessidade disso mais hoje, mas tem a necessidade de tornar isso claro, né? Marcar aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu estou fazendo, para que outros possam analisar, possam olhar e melhorar, né? Melhorar aquilo que foi feito, né? Trazer pontos ali de melhoria. Isso é muito bom. E parar de refazer a roda, né? Que muitas vezes o pessoal está refazendo a roda de algo que já foi feito e poderia ser melhorado. Uhum. Eu acho que a moral toda que eu vejo é sempre, e aí não entra não só a documentação, mas como tudo, né, para a gente querer adotar realmente isso na nossa vida, no nosso contexto de empresa, é sempre pense local, talvez, e comece pequeno. Né? Você não precisa criar um projeto de documentação gigantesco e vamos abraçar todos os processos da empresa e colocar agora num projeto, porque às vezes você pode ter escolhido a forma mais equivocada e pode se frustrar e depois achar que isso realmente não funciona, mas às vezes começando pequeno, colocando o seu dia a dia, o seu processo talvez pequeno, no caso de atendimento, Service Desk ou modelo SRE, na qual, como eu abro um chamado, como eu faço isso, né? Então, processos pequenos ajudam a ter uma visibilidade maior daquilo que a gente quer chegar, então facilitam muito, sabe? Do que você já querer planejar ter um plano de documentação que abranja a corporação, a empresa inteira. Então, talvez comece numa área específica, em um contexto específico, para que ganhe tração e que as pessoas entendam que aquilo
é importante, sabe? Que outras pessoas, e aquela coisa, né? Outras pessoas vão ver que aquilo está sendo feito, realmente, isso é importante, eu vou fazer aqui na minha área também, sabe? Então, isso acaba atraindo e mais pessoas, né? Conquistando outras pessoas. Contaminando, como dizem, né? Paulo? Sim, sem dúvida. Bom, eu gostaria só de pontuar assim, que eu acho muito interessante a discussão sobre o assunto, né? Eu acho muito interessante esse assunto estar sendo colocado em pauta, não importa o tamanho da empresa. Antes era um assunto muito menos divulgado, muito menos, né, de muito menos interesse para as pessoas envolvidas. E agora eu vejo assim, existe bastante espaço, né? Como essa conversa, por exemplo, as empresas estão muito mais abertas à gestão do conhecimento, estão cada vez mais entendendo a importância e os benefícios da gestão do conhecimento. Então, assim, é mais uma constatação, né, de uma situação que tende a melhorar bastante e que eu vejo com ótimas perspectivas para o futuro, né? Excelente. E se você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, percebe que na sua empresa ou alguma empresa que você conhece de algum amigo seu, amiga sua, também passa por essas dificuldades ou por esse desafio, né, de ter uma gestão do conhecimento, indique o nosso podcast para essa pessoa poder se inteirar um pouco mais e saber um pouco mais sobre esse assunto, ou dê ideia de criar discussões internamente para que vocês possam chegar num acordo, num denominador comum e entenderem o que está acontecendo para melhorar, né, o processo de vocês internamente. Paulo, obrigado por hoje, obrigado por por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Bruno também, muito obrigado pela gentileza de vocês. Wesley, muito obrigado. E querem deixar as considerações finais de vocês, começando agora na maneira invertida, primeiro pelo Bruno. Não tenho muito o que falar, não. Eu acho que agradeço bastante a oportunidade de participar dessa conversa aqui. Achei muito bacana. Eu acho que, como o Paulo falou, eu acho que a gente precisa expressar e às vezes até de um conhecimento mútuo das pessoas, mas às vezes pelo conhecimento ficar represado, as pessoas sabem tenham que precisam fazer, mas por onde eu começo, ou enfim, eu acho que essa disseminação desse conhecimento é bem importante para que todo mundo entenda que não, realmente, eu acho que precisamos seguir essa linha também, porque está se tornando um conhecimento, um entendimento universal e que é por aqui mesmo que a humanidade está indo, sabe? Mas agradeço bastante a oportunidade e forte abraço aí para vocês, Wesley, Rafael, obrigado, Paulo também. Paulo, a palavra é sua. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite de vocês aí, foi um papo muito legal, foi muito legal conhecer vocês, foi muito legal aprender com vocês, compartilhar também conhecimento, é sempre um prazer, né? E, muito feliz aí, então, muito obrigado, Rafael, Wesley, Bruno, e é isso aí, vamos continuar falando sobre o assunto, né? Informação é poder. É isso aí, perfeita frase. Wesley, com você. Obrigado a todos, viu, Wesley? Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer o Bruno, o Paulo, o Rafael. E, assim, o que eu penso de futuro, esse assunto é de extrema relevância, eu pretendo continuar minha pesquisa, né? Como o Paulo disse, essas discussões são importantes, porque a partir do momento que eu coloco algo em pauta e eu começo a fomentar isso, nós começamos a ter ideias diferentes, nós podemos chegar num consenso que consiga atender a uma demanda de uma forma mais excelente. Né? Quando eu tiro a ideia da cabeça de um só e eu uso várias cabecinhas pensantes para trazer uma solução, eu consigo ter uma visão com uma perspectiva diferente. E essa é a filosofia da gestão do conhecimento. Aumentar, você tirar aquela visão individualista. Eu tenho um desenvolvedor, nossa, esse cara é o cara entre 10, e não tem melhor que ele. Não, eu tenho 10 desenvolvedores, não. Essa equipe é a melhor equipe que eu tenho. Por quê? Porque ela
não existe nada que todos não saibam, não existe nada que não é compartilhado. E esse é o importante, porque quando eu tenho um trabalho dessa forma, o meu crescimento é exponencial, é fora do limite, né? Perfeito, perfeito. E tô para te dizer que esse nosso bate-papo de hoje aqui vai ajudar pessoas de outras áreas também, porque gestão do conhecimento é isso, não é só para a área de software também, que é o nosso mote de hoje, mas qualquer área pode se ater a esses conhecimentos que a gente contribuiu, compartilhou aqui, também para adaptar a sua área e ver o que é importante para chegar num denominador comum, novamente, essa palavra difícil para mim, e todo mundo conseguir ter melhorias na entrega do seu trabalho. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, então, a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado a você que ouviu a gente, assistiu a gente aqui. Mais uma vez, compartilhe o nosso podcast, este episódio com quem você acha que vai se interessar também por este assunto. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Wesley, Bruno, Paulo e a todos que acompanharam a gente aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Podcast.